Shalom, shalom, boa noite para todos. Hoje é um podcast para mais do que especial para mim, muito especial. Mas antes de eu falar, claro que vocês já estão vendo a mesa toda diferente, vocês estão reconhecendo alguém que já esteve aqui. Mas eu queria dar aquele recadinho que o Rodrigo também sabe, porque conhece o canal do Rodrigo? Rodrigo em Israel. Isso aí, gente. É isso aí, Já vai desde o lá começo, e vai começa lá. e se inscreve. Por favor. Então, se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e compartilha. Mas também entra no canal do Rodrigo, né? Por favor, Somos parceiros, né, Rodrigo? É isso aí, muito Eu obrigado. divulgo, Rodrigo, me divulga. Com certeza. Só por um objetivo, nós falamos a verdade, queremos que a verdade seja propagada. E, bom, vocês estão vendo uma mesa diferente. Além do Rodrigo, eu gostaria que o Rodrigo apresentasse agora essas duas convidadas muito especiais. Ok, então eu vou explicar antes para o pessoal que está nos assistindo que o podcast inteiro vai acontecer em duas línguas. A gente vai falar em português ao mesmo tempo eu vou traduzindo para o hebraico. Mas eu tenho certeza que aqui o meu público fala Todo hebraico mundo fala fluente. hebraico, vai ser incrível, né? Então, por quê? Porque a gente está sentado aqui para conversar com duas israelenses, duas judias, representantes do povo de Israel, principalmente lá do sul de Israel, da região que foi mais afetada pelos ataques do dia 7 de outubro. Nós estamos aqui com a Irit Efrati, Hello. que é uma mulher fortíssima, incrível, com uma história de sobrevivência daquele dia muito marcante. Vocês vão ouvir a história dela daqui a um pouquinho. E nós estamos também com a Ron Shalev. Shalom. Shalom. A Ron também é uma menina, uma jovenzinha, mas é uma guerreira, é capitã no exército de Israel. Teve aí uma sequência de eventos heróicos pra caramba, super marcantes nos dias seguindo o dia 7 de outubro. E as duas fazem parte de um projeto super especial que cristãos e judeus estão desenvolvendo juntos pela recuperação daquela região no sul de Israel. Então, para mim, é uma honra incrível estar aqui com a senhora, estar aqui conversando com esse público, mas também de estar junto com elas e poder apresentá-las para o público brasileiro. E antes do Rodrigo poder, porque é o Rodrigo, né, gente? Ele vai falar com elas, assim, eu vou perguntar, Isso. e o Rodrigo vai estar aqui traduzindo e ajudando. Eu quero que vocês se localizem do que a gente está falando. O que a gente está falando? Nós estamos falando do dia 7 de outubro, há um ano atrás, quando civis foram atacados. Nós não estamos falando de um momento de guerra, Sim. não estamos falando de bases militares. Foram terroristas do Hamas que invadiram Israel e atacaram tanto a festa quanto um kibbutz, e elas moram no kibbutz vizinho ao kibbutz que foi atacado, e é lógico que também nós vamos ouvir a história delas como sobrevivente. E é uma oportunidade incrível, por isso que compartilhar é compartilhar a verdade. Isso. Compartilha este testemunho, porque são testemunhas vivas e, graças a Deus, sobreviventes do ataque do dia 7 de outubro. E o que o Rodrigo está falando, o sul de Israel, já é um milagre por si só, né, Rodrigo? Com certeza. Porque é uma área desértica e Israel ter o que tem no sul. Sim. É simplesmente claro que teve o projeto de Ben Gurion, canalizando água, levando água para o sul de Israel. Mas é a tenacidade desse povo de acreditar. Tudo bem, me dá a terra que eu acredito nesse projeto que eu vou plantar lá no sul do deserto. אז היא אומרת שאנחנו בעצם הולכים לדבר על האירועים של 7 באוקטובר והכל, אבל אם אנחנו מדברים על הדרום בישראל בכללי, אז הדרום זה ארץ שבה אנחנו רואים ניסים כל הזמן, כי עצם העובדה שמשם יש חקלאות זה כבר דבר בלתי נתפס ולא יאומן, ואנחנו יודעים שיש את המוביל הארצי ותכנון והפרויקטים של בן גוריון, ואנחנו כאילו מבינים את זה, אבל בכל זאת זה דורש עם שאומר יאללה אני מאמין, כי אני הולך למדבר ולראות אותו פורח, ואז אולי פה הזדמנות טובה בשבילך לדבר משהו, להגיד משהו בעניין הזה.
Estou traduzindo porque Para elas se situarem, né? para elas se situarem e justamente porque a família da Irit trabalha especificamente com agricultura lá. Então eu pensei, quem sabe, a Ah, oportunidade de contar um pouquinho sim, a porque eu acho respeito disso. incrível. Não é só a água canalizada, mas como a água de esgoto purificada פשוט que chega אני até lá. מבחינתי נדהמת מהכל, זה לא רק המוביל הארצי שמביא מים, אבל גם הטיפול במי קולחין והטיפול במי מלח, ואיך אתם עושים הכל שם, פשוט נהדר וזה נס, וכן. Já fui várias vezes naquele kibbutz, que foi o primeiro do sul de אני הייתי Israel. מלא פעמים כבר בקיבוץ מפלסים, É aquele que trabalha com aloe vera. אז אולי זה לא מפלסים, אחד שגם הם עובדים הרבה עם אלוה ורה, עם כאילו... חצרים. חצרים, Isso, חצרים, isso, é חצרים. o primeiro de חצרים. todos mesmo. Que foi שזה lá. היה שם הראשון יש את המפעל נכון, שבונה נטפים, את הטפטפות. כן. כן. אנחנו, המשפחה שלי זו משפחה של חקלאים. Então, a minha família é uma família de agricultores lá no deserto. המשפחה בעצם הגיעה לעין הבשור, שלא היה שם כלום. Nós המשפחות chegamos שלנו בנו את המושב. naquela região quando não havia nada lá, só areia. Nossa família que construiu aquela comunidade. יש לנו משק מאוד גדול. A gente tem uma fazenda, uma propriedade agrícola grande, uma plantação grande. גם של חקלאות של בעלי חיים, של גידול הודים. Também de criação de animais, criação de perus. Uau! וגם משק גדול של גידולי חסות ועלי בייבי. E a gente tem uma plantação muito significativa de alface e daquelas baby leaf, sabe? Aquelas folhinhas pequenininhas. Sim, sim. וכן, לגדל, להיות חקלאי במדבר זה מאוד מאוד קשה. E ser um agricultor no deserto é muito, muito difícil. É verdadeiramente o milagre que זה- estava זה escrito, né? באמת, O זה- deserto florescer. בשבילנו זה לראות נס מתרחש בעצם, כי לראות את המדבר פורח זה משהו בלתי אפשרי. נכון, זה נס עם הרבה עבודה קשה. É um milagre que acontece por causa de muito trabalho duro, de muito suor, né? כי זה תנאי אקלים הרבה יותר קשים Porque ממקומות אחרים. As condições climáticas lá são muito mais duras do que em outros lugares. וגם כמו שאמרת לגבי המים, שזה עיסוק מאוד גדול במשך השנים. Por exemplo, a questão que a senhora estava falando a respeito da água, né, que foi uma preocupação gigante nossa por muitos anos. שלאורך השנים היו המון בעיות של מים, כי Ao היה longo את dos anos המוביל, nós אבל לא היה tivemos מים muitos אחרים. problemas de secas naquela região, porque até tinha o projeto da tubulação central Sim, lá, sim. mas não era água o suficiente. Não. והיום מתפילים את המים, E hoje a gente, inclusive, consegue reabastecer lençol freático de tanta água que Israel produz. עדיין זה מצרך יקר בישראל. Ainda assim, é um recurso que custa muito, muito caro, né, em Israel. וגם כוח אדם, זה דבר מאוד קשה. E, além disso, a mão de obra é um desafio gigante para nós. אחרי השבעה אנחנו מתבססים בעיקר על תאילנדים. Porque a estrutura da mão de obra na agricultura em Israel funciona praticamente toda com trabalhadores que vêm da Tailândia. Que são trabalhadores internacionais. Eles vêm para trabalhar no campo lá. אחרי המתקפה של השבעה באוקטובר, E depois do ataque do dia 7 de outubro, Ficaram com medo. התאילנדים ברחו. os tailandeses fugiram de Israel, Sim, tiveram medo. imagino. אנחנו, בדרך כלל יש לנו 30 תאילנדים ונשארנו עם 5. Nós normalmente temos em volta de 30 trabalhadores internacionais tailandeses na nossa propriedade e depois do dia 7 de outubro sobraram 5. Uau! אז בנוסף לקשיים הרגילים של מזג אוויר Então, ומים, durante esse último ano, além das dificuldades naturais, a dificuldade climática, a pouca água, tudo que a gente já vinha lidando, החקלאים אצלנו במושב נשארו בלי עובדים. os agricultores que trabalham conosco lá na comunidade ficaram quase todos eles sem mão de obra, Eu completamente. vejo uma característica no povo do sul que יש איזה משהו שמתאפיין ממש אצל האנשים מהדרום בישראל. sempre que eu levo grupos para lá, eu falo o seguinte: aonde que Deus colocou
os patriarcas para serem treinados? אז- Foi אז no norte de Israel, onde tem água? תמיד onde- שאני או foi no לוקחת sul? קבוצות לישראל, אני אומרת להם, איפה היה בעצם הטירונות של אבות האומה? בעצם, איפה הם היו צריכים ללמוד אברהם, ולעבור את כל איזק, הקשיים? ז'קוב. היה בדרום, נגיד בצפון, איפה שהכל יפה וירוק וירוק. ויש מלא מים וזה, או במדבר נכון. בדרום. É porque nós ocidentais, nós lemos a Bíblia com uma forma muito bucólica. אנחנו המערבים קוראים בכתובים ויש לנו איזה מין נוף פסטוריל כזה בראש והכל נראה כזה יפה. Aí Abraão tinha muito gado, ואז tinha muita לאברהם היה ovelha. משק גדול והוא גידל בעלי חיים. Isaac cavava poço. Gente, mas é ויצחק no sul de Israel. חפר בארות וזה, אבל זה לא היה בגליל, זה היה במדבר. במדבר. E aí eu falo, por que que ele não podia Vê. colocar no lugar mais fácil de Israel, que seria o norte? Porque foi ali que ele treinou, forjou pessoas שאלה fortes. מעניינת, כאילו למה אלוהים לא שם אותם נגיד בגליל, שזה טיפה יותר קל מן הסתם, ואווירה יותר נעימה ונוחה, והוא שם אותם דווקא במדבר, כי זה היה עניין של להתבנות בעצם, לקבל את הכוחות שהם צריכים. Então, tomem isso para a vida de vocês. אז הנה, לצופים É, שלנו, as זה שיעור מאוד dificuldades podem חשוב. te fortalecer. הקשיים שאנחנו עוברים, בעצem זה מה שבונה אותנו. זה מה שרציתי להגיד, שהקשיים בונים אותנו. Exatamente isso que eu queria dizer, que as dificuldades que a gente enfrenta são aquilo que constrói o caráter que a gente tem. ואני מסכימה איתה שהחקלאים בדרום E eu concordo contigo הם שונים לגמרי os משאר המדינה. agricultores do sul de Israel têm uma personalidade muito diferente, inclusive, de todos os outros até hoje. Eles têm uma personalidade, têm um jeitão diferente. ההתמודדות שלהם היא שונה לגמרי. Porque as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia são em outro nível. Né? אנשים מאוד מיוחדים. Então é uma comunidade de pessoas assim super especiais, super diferentes mesmo. E eu sempre gosto, por isso que eu digo, minha caravana é diferente. Eu amo ir para o sul de Israel. אז בדיוק מה שאמרתי מקודם כשדיברנו לפני, הקבוצות שלי לישראל הן קצת שונות, כי אני אוהבת לנסוע לדרום ולתת לאנשים קצת לחוות מדבר. Mas eu queria saber sobre a história da sobrevivência de אז vocês. אני מאוד רוצה לשאול לשניכם בעצם על סיפור duas ההישרדות histórias, שלכם ב7 באוקטובר. אני מבינה ששני סיפורים שונים, אבל מקבילים בקטעים שונים. אולי נתחיל עם רון. אוקיי. אז אני ב7 לאוקטובר הייתי בבית. Bom, então no dia 7 de outubro eu estava em casa. התעוררתי מוקדם בבוקר מרעש מאוד חזק של פיצוצים. E eu acordei naquele sábado de manhã com um barulho muito forte de explosões. ולצערנו זה משהו שאנחנו כבר מכירים. Mas assim, infelizmente, nós estamos tão acostumados com explosões naquela região. אז ציפיתי למה שאני רגילה, לאיזשהו מבצע או איזשהו משהו קטן. Então eu imaginei que estivesse acontecendo aquilo que a gente está acostumado a viver já, sabe? Que talvez, um ataque do Hamas, alguma coisa está acontecendo, mas assim, numa proporção pequena. אז אני ואחי הקטן נכנסנו לממ"ד, למרחב המוגן. Então eu e o meu irmãozinho pequeno, a gente estava sozinho em casa, nós entramos juntos no abrigo antibomba. וחיכינו להודעה שאפשר לצאת. E ficamos esperando uma mensagem de que pode sair do abrigo tranquilamente. אבל אחרי בערך חצי שעה, Mas depois de mais ou menos meia hora, talvez uma hora, אמא שלי התקשרה אליי, a gente recebeu uma ligação da minha mãe. ובבעלה אמרה לי שהגבול נפרץ, שיש מחבלים בישראל. E ela estava assim em pânico mesmo, dizendo pra gente que a fronteira, a cerca de divisão entre Gaza e Israel havia sido rompida e que Israel tinha sido invadida por terroristas. היא אמרה לי, תנעלי את הבית E ותשמרי ela על falou אח pra mim, שלך. vai, tranca todas as portas, tranca as janelas e cuida do teu irmão. אז זה מה שעשיתי, E eu saí para fazer isso. אבל מושב הוא מקום מאוד בטוח מבחינה חברתית וקהילתית. Mas o nosso Moshav é como se fosse um condomíniozinho, assim, Sim, sabe? É sim. uma comunidadezinha, uma cidadezinha super pequenininha, muito segura em termos... Não tem furto, não tem roubo, não tem nada lá. אז חלק מהדלתות באותו יום גיליתי בכלל לא ננעלות. Então, eu fui descobrir naquele dia que parte das nossas portas nem tranca tinham. Meu Deus.
והתחלתי לחשוב על מקומות מחבוא, איפה אפשר להתחבא. E eu comecei a pensar aonde que eu posso me esconder com o meu irmão. וכל דבר בעצם שיש לו איזשהו סיכוי להציל אותנו. Assim, numa tentativa mesmo de pensar como que a gente faz para sobreviver, né? E o quarto seguro? ומה עם המרחב המוגן באמת? המרחב המוגן הוא מגן מפני נפילה של טילים, אבל הוא Então, לא ננעל. o quarto seguro, ele protege a gente dos destroços dos mísseis. Mas, como numa situação dessa, por exemplo, se a casa inteira é destruída, se você está trancada dentro do quarto seguro, você fica ali e ninguém consegue tirar, as portas do quarto seguro não trancam. Então, para se proteger de terrorista tentando invadir a tua casa, o quarto seguro não adianta. É verdade. לא דמיינו מעולם שדבר כזה יכול לקרות, אז לא התכוננו בשום A צורה gente לזה. nunca imaginou que uma coisa dessa pudesse acontecer. Ninguém estava pronto para uma situação como essa. היינו באותו יום 12 שעות בתוך הממ"ד, Naquele dia nós passamos mais ou menos 12 horas dentro do abrigo antibomba. במהלכן גם החבאתי את אח שלי הקטן, E durante esse período eu entendi que só estar dentro do abrigo não era o suficiente, então eu criei um esconderijozinho e escondi o meu irmãozinho pequeno lá dentro. היה שלב שהתחלנו לשמוע יריות של E em um נשקים. determinado momento a gente começou a ouvir o barulho das metralhadoras em volta de nós. וזה היה השלב שביקשתי ממנו להיות בשקט, עשיתי לו, E eu Carra. pedi pro meu irmãozinho fazer muito silêncio. Quantos anos? Avisei eles assim. Ben kama הוא? היה בן 14 בערך 14 בתקופה, anos ele tinha nesse momento. והכנסתי אותו למחבוא שתכננתי, Eu, enfim, coloquei ele assim escondidinho no esconderijo que eu tinha feito. והוא בדיוק בתקופת גיל ההתבגרות, הוא E התהלך. ele assim, justamente estava naquele estirão que o adolescente dá, né? Então ele acabou sendo um pouco maior do que o esconderijo que eu consegui fazer para ele. אז רק ברגע שהוא נכנס גילינו שבעצם יש מקום רק לאחד. Então, quando eu vi que ele estava naquele lugar mais escondido, mas ele cresceu, então ele era grande demais, eu não ia caber lá dentro junto com ele. אז הוא ניסה לבקש שאני אכנס, אבל ביקשתי ממנו שפשוט יהיה בשקט E ויתחבא. ele tentou fazer sinal para que eu entrasse no esconderijo junto com ele, e eu só mandei ele ficar quieto e ficar lá dentro sozinho. ומהמקום שישבתי בו יכולתי להניח את היד שלי על הראש שלו. E do lugar onde eu estava, eu conseguia alcançar a cabeça dele com a minha mão, então eu botei a mão assim em cima da cabeça dele para ele sentir a minha presença com ele. אז לפחות יכולתי לגעת בו שידע שאני שם. Para que ele pelo menos soubesse que eu ainda estava ali com ele. אחרי 12 שעות, שבאמת היינו במצב הזה כל היום, Depois de mais ou menos 12 horas da gente nessa situação, assim, ela estava sentada, segurando uma faca na mão, basicamente, para se proteger. חזרו הקווי טלפון ויכולתי סוף סוף ליצור קשר. Os telefones voltaram a funcionar, assim, voltou o sinal para o celular, e aí eu consegui entrar em contato com alguém para avisar que nós estávamos lá. וגיליתי שחברי מושב הקימו חמ"ל אזרחי. E eu descobri, assim que o telefone voltou, que os membros da nossa comunidade haviam formado tipo um QG civil na nossa comunidade. ומתוך התחושה הגדולה של החוסר אונים ושל הפחד, E depois de ter passado aquelas 12 horas com uma sensação de impotência tão grande, de pavor completo, הרגשתי שאני ממש צריכה לעשות משהו למען מטרה מסוימת. eu senti que eu precisava imediatamente me dedicar a alguma missão maior do que eu. אז הצטרפתי לחמ"ל שהם הקימו, Então, imediatamente eu fui e me voluntariei para o QG. ובמשך שבועיים עשינו כמה שיכולנו, כמה שיותר. E durante as próximas 2 semanas, a gente ficou lá no meio daquele campo de batalha ativo e fizemos tudo o que foi possível. גם בשביל המושב, האנשים שנמצאים בתוכו, Em primeiro lugar, para proteger as pessoas que estavam lá dentro do Moshav, daquela comunidade, que ainda estavam lá enquanto uma guerra estava acontecendo em volta deles. Meu Deus. וגם בשביל כל המושבים והקיבוצים שנמצאים מסביבנו, שגם היו צריכים עזרה. E também de lá tentar fazer tudo o que fosse possível pelos kibbutz e pelos moshavim que estavam em volta Você já de acabou nós. o tempo de
já acabou o tempo dela militar? אז השירות הצבאי שלך כבר נגמר? עוד לא התחיל. אתה... É, אוקיי, יש סדיר, יש מילואים. ok, porque o אבל- serviço militar em Israel, ele tem o período obrigatório É. e depois ele tem o período de reservista. Uhum. Então ela tava ela tinha terminado o obrigatório como capitã e ela ia ser convocada como reservista para daí servir na fronteira com o Líbano. Ela passou Sim. mais de 200 dias na fronteira com o Líbano, mas durante esse período, como ela estava fazendo o trabalho de coordenar todas as atividades do QG civil em Enabsor, o exército permitiu que ela ficasse lá Ótimo. enquanto ela estivesse lá servindo e ajudando, porque ela estava basicamente fazendo o papel dela de comandante, mas lá, no meio daquela operação civil. הסברתי פחות או יותר מה... אוקיי. Sim, sim. וברמה האישית, אחרי שבועיים הייתי צריכה להמשיך למילואים בצפון. E eu pessoalmente precisei, depois de 2 semanas de estar lá no quartel-general, daí de sim ascender ao meu posto no exército, que daí era no norte do país. וללמוד מחדש איך להתמודד עם פחד מאוד מאוד גדול. E é impressionante porque eu tive que reaprender como lidar com um nível de medo que eu não conhecia até aquele momento. עם כאב ואובדן. Como lidar com a dor e com a perda que a gente sofreu. אובדן של אנשים, של קהילה, של בית. A perda da nossa casa, a perda de tantas pessoas que a gente amava, a perda da nossa Fique comunidade. claro para todos, né, que o Moshav dela fica muito perto do kibbutz invadido, né? Isso, assim, para eu explicar, naquela região tem mais ou menos 30 comunidades diferentes. Uhum. Dessas 30 comunidades diferentes, 22 foram tomadas pelo Hamas, foram conquistadas pelo Meu Hamas. Deus. E depois foram reconquistadas pelo exército de Israel. Mas esse reconquistar demorou dias, Uhum. né? E durante esses dias, as pessoas estavam lá, escondidas em casa, escondidas atrás de arbusto, escondidas debaixo de cano, escondidas, sendo violentadas sexualmente, sendo assassinadas, as crianças sendo assassinadas, bebês sendo colocados dentro de fornos, Sim. assim, todas aquelas histórias que a senhora publicou tantas Sim. vezes aqui, a gente conversou tanto a respeito disso, mas no meio desse cenário, porque aconteceu? O Hamas invadiu, tomou conta, e o exército estava vindo, mas ele estava lutando aqui. Como é que faz a pessoa que está aqui ainda? Uhum. Então, eles perceberam que até o exército chegar para nos ajudar, a gente precisa se organizar de alguma forma Claro. para conseguir sobreviver, senão vai todo mundo morrer. Então, foi aí a ideia do QG civil, que mais ou menos, sei lá quantas pessoas, se eu não me engano, eram קרוב לכמה אנשים היו נגיד בהגנה של המושב? 60-70. כן, 60. Mais ou menos umas 60, 70 pessoas. A maioria deles com enxada, com faca, com bastão, com taco de beisebol, com qualquer coisa. Pouquíssima gente tinha arma, efetivamente. Fizeram um cinturão em volta da comunidadezinha deles e trabalharam para defender a comunidade. E tiveram tantas histórias, pastora. É isso que ela falou. Lidar não é só com lidar com uma guerra. É lidar com o medo, lidar com o trauma, lidar אז com ההתמודדות היא histórias. הרבה יותר מרק להתמודד עם העובדה של המלחמה, מן הסתם. יש מלחמה, סבבה, אבל יש גם את הטראומה, את הסיפורים שאתם שומעים מהשטח, את כל הדבר הזה, שבטח זה מאוד 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 קשה. כן. São crianças que está sendo roubada, literalmente, a infância. כאילו, אני פשוט חושבת על הילדים, וממש נגנב להם הילדות, זה דבר כל כך מטורף. ממש ככה. כן. לי יש ילדה בת 17 ואני מטפלת גם בילדים. Eu tenho uma filha adolescente de 17 anos, mas eu sou terapeuta e parte do meu trabalho é tratar crianças. אז אני יכולה להגיד בימים ובחודשים אחרי המתקפה, E eu posso dizer para vocês que nos dias e nos meses depois do ataque do dia 7, ממש ראינו איך הילדים שלנו התבגרו. לא gente- גדלו, a התבגרו. gente viu um amadurecimento das nossas crianças. Não um crescimento natural, saudável, mas eles envelheceram. Sim,
sabe? ילדים שהיו פתאום צריכים ללכת ללוויה ועוד לוויה ועוד לוויה. Até o básico de, por exemplo, as nossas crianças terem que ir para um enterro depois do outro. Meu Deus. Ao longo de dias, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás לחכות do outro. לחברים שלהם שחטופים Ter que באי ידיעה sentar, עליהם. ter que sentar na escolinha com os professores e saber que o coleguinha do lado está sequestrado dentro de Gaza e conversar todo dia, dizer, era meu amigo, a gente comia lanche no recreio junto e agora ele está sequestrado dentro de Gaza e ter que esperar o retorno dessas crianças. השיח של הילדים, גם המתבגרים וגם הילדים הקטנים יותר, השתנה O לגמרי. diálogo, o vocabulário das crianças, tanto dos menorzinhos, mas também dos adolescentes, mudou completamente. São as sequelas da guerra, né? זה ממש הסימנים שהמלחמה משאירה, זה משהו... כן, כן, אבל זה הסימנים של המלחמה, שהתווספה לחוויות שלהם בשעות האלה, יומיים שהם היו בתוך המרחבים המוגנים ושמעו את מה ששמעו. Foi sim, a experiência da guerra ao longo dos dias e meses depois, mas essa experiência agregada àquelas primeiras horas, aquelas primeiras 24, 48 horas, que foram de um pânico inimaginável, né? מה שהבינו גם הצוותי טיפול שהגיעו לטפל בכל האוכלוסייה. E o que as equipes de apoio psicológico, que a gente começou a entender, שכל מה שידוע על טיפול בטראומה לא רלוונטי. é que absolutamente tudo que nós sabíamos a respeito de como lidar com trauma não era relevante para essa situação que a gente estava vivendo. הכל צריך ללמוד מחדש. Que a gente ia ter que aprender tudo do zero e tudo de novo, porque nada das técnicas, nada era aplicável, relevante. אני נתקלתי במטפלים שלא היו מסוגלים לשמוע את הסיפורים שהילדים סיפרו, מבוגרים וילדים סיפרו. Tive que ajudar alguns terapeutas que não tinham, os terapeutas não tinham condições emocionais de ouvir as histórias que as crianças estavam contando. É porque nós não estamos falando só de guerra, nós estamos falando de um genocídio, nós estamos falando de atrocidade. העניין הזה של ה-48 שעות האלה זה לא מלחמה, זה ממש רצח עם. הישרדות, נכון. וזה ג'נוסייד בכל המשתמע, זה הדברים הכי אפלים והכי גרועים שהאנושות יודעת לבצע. זה מה שקרה שם. Na guerra cai uma bomba e alguns morrem, outros ficam במלחמה יש הפצצות, הפגזות, אנשים נפגעים, וזה גרוע, ואנחנו מבינים, יש יריות, אוקיי. Mas na guerra não se coloca um bebê no forno. אבל במלחמה לא שמים תינוק בתוך תנור. כאילו, אין את זה. זה משהו... A violência sexual, ou todas as atrocidades. אלימות מינית, או כל הדבר הגרוע הזה. והילדים שלנו בעצם היו חשופים לזה. E as nossas crianças foram absolutamente expostas a isso tudo. גם דרך קבוצות הוואטסאפ שלהם. Seja através dos grupos de WhatsApp que eles tinham. וגם בתקשורת. זאת אומרת, הכל היה מאוד חשוף כבר באיזשהו שלב. Porque, assim, né, as histórias, talvez não aconteceu com a criança, mas ela ouviu o que aconteceu com o coleguinha, porque o coleguinha contou, porque o coleguinha morreu, então eles foram muito expostos. הכל היה מאוד חשוף כבר מההתחלה, ואני יכולה להגיד שבתור מישהי שהייתה במרחב המוגן באותו יום, Tudo foi muito exposto desde o começo. Por exemplo, eu estava de dentro do abrigo אי antibomba. אפשר שלא לתת לזה להגיע אליך, כי Era גם אם... impossível tentar bloquear essas Sim, as informações imagens de que chegarem. chegaram aqui no Brasil, eu imagino lá. אז אני מתארת לעצמי שנגיד כאן בברזיל, אנחנו אמרנו כזה, די, לא מסוגלת לראות יותר, כן, ואתם שם. גם אם זה לא קרה לי, Então, tipo, mesmo que aquilo não estivesse acontecendo comigo naquele momento, eu estava ali no abrigo antibomba. אני יושבת בממ"ד ויודעת ש3 קילומטר ממני זה מה שקורה, Mas eu וזה tava, בדרך אליי. eu estava no abrigo, recebendo os vídeos das atrocidades que estavam acontecendo a 1 quilômetro de mim. 1 quilômetro. Sabendo que eu sou a próxima estação, que eles estão vindo para minha casa agora, entendeu? Isso é um terror. Agora, o que hoje a gente não tem mais controle.
Porque antes as notícias elas passavam da mídia pra gente, não era tudo que והיום tinha uma אין לנו ממש איך censura. לשלוט בדבר הזה, כי Hoje- פעם נכון. ידיעות היו עוברות למדיה ואז אלינו, ויש ענייני נכון. צנזורה Hoje וכל cada מיני. pessoa com esse aqui é um היום- repórter. כל בן אדם שמחזיק טלפון הוא עיתונאי בעצם. היום- ninguém וזה- consegue controlar. וזה העצים מאוד את נכון. הטראומה ואת E החוויה של isso, אנשים. assim, amplificou Essa é demais outra o arma trauma. de guerra. זה עוד נשק מלחמה ממש. הילדים נכון. קיבלו לפנינו את המידע. As crianças, justo porque elas são tão tech-savvy, né? Porque elas têm tanto acesso, recebiam antes de nós as informações do que estava acontecendo. Elas são muito rápidas. São muito rápidas. אני בטיפול לא רק מדברת על מה שקרה לי פיזית, אלא על גם מה שקרה פה. Então, eu no meu tratamento psicológico que eu tenho feito desde então, né? Eu tenho que conversar muito não só sobre o que aconteceu comigo fisicamente, mas sobre o que aconteceu comigo mentalmente naqueles dias. Sim. באותו יום הייתי בטוחה באמת שאני הולכת למות. Porque eu passei 12 horas com a absoluta certeza de que eu vou morrer. E não imaginando como, né? ומבלי לדעת איך, כאילו גם מבלי לדעת מאיפה זה פיור, בא ממש. בעצם, שזה החוסר ידיעה הזאת. Como eu digo, uma morte dentro da guerra, uma morte normal dentro da guerra é menos apavorante do que ele vai כאילו, chegar, ele vai me torturar, ele זה vai me זה עדיין violentar. גרוע, אבל נגיד אם אתה חייל ואתה בחזית המלחמה ואתה נהרג, זה לפחות נתפס, לפחות ניתן להבין את זה, אבל זה משהו אחר. אם אתה אזרח בבית ופוחד מאונס ומכל מיני, ואתה לא יודע איך אתה הולך לגמור את החיים שלך, זה משהו אחר לגמרי, כן. E como está o seu irmão emocionalmente? ואיך, אם אפשר לשאול, איך אח שלך מאז, איך הוא מתמודד? כן. מן הסתם יש שלבים Olha, בהתמודדות. sem dúvida que existem etapas diferentes, né, no nosso processo. בהתחלה היה לו מאוד קשה, וגם ראו את זה. No começo foi muito difícil para ele, e isso estava muito aparente, assim, ele foi muito transparente para todo mundo. הוא הבין בעצם, מבלי שאני אגיד לו את זה בצורה מפורשת, שבאותו יום, מתוך הרצון להגן עליו, אני סוג של תכננתי לשים את עצמי, להקריב את עצמי באיזושהי צורה. Porque a situação que criou entre a gente foi, mesmo que eu não tivesse dito isso para ele, e eu tentei que isso não transparecesse para ele, mas ele entendeu que eu ia me sacrificar para ele ficar escondido, que eu ia me apresentar para os terroristas e ele ficar bem. ויש בדבר הזה, לדעתי, תחושת אשמה מאוד גדולה. E ele teve que lidar com muito sentimento de culpa por isso. Isso não aconteceu, mas Aliás, a o culpa... sobrevivente ele já tem esse sentimento de זה משהו culpa. שאנחנו בדרך כלל חווים אצל שורדים, כי כן, שורדים גם. מרגישים אשמה שהם שרדו בעצם. כן. ובנוסף לכל האירוע הזה, E além פשוט de todo esse השגרה שלו nosso... נהרסה לחלוטין. Além de todo o nosso evento, né, tudo que aconteceu conosco, você tem que imaginar que depois, todo o resto desse ano, a gente não tinha mais rotina nenhuma. Tudo que era âncora de rotina foi tudo destruído no mesmo dia. הבית והחדר המוגן הפך להיות המקום הכי מפחיד Então, בעולם. por exemplo, a nossa casa e o abrigo antibombas, que é o quarto mais seguro da casa, se tornaram os locais mais assustadores do planeta Terra pra gente. הייתי צריכה להבריח אותו למקום אחר שהוא לא מכיר. Eu tive que jogar ele no carro e dirigir igual uma doida no meio de terrorista para fazer ele fugir para um lugar seguro. E aí o lugar seguro se tornou um lugar que ele não conhece, um lugar estranho. Porque ali ficou marcado pelo כי trauma. הבית בטח עכשיו נורא מסומן על ידי הטראומה, וזה בעצם כן. Hoje גם vocês מסוכן על ידי voltaram para הטראומה casa, וגם não? מסוכן, פיזית, כאילו, E בגלל nos המלחמה. primeiros dias, não só o trauma, mas também, assim, fisicamente, muito perigoso estar na nossa casa, né? Durante aqueles até primeiros hoje. dias. ועכשיו, מסוכן להיות שם, איך המצב שם היום? עכשיו, מספיק בטוח כדי שהצבא יאפשר לנו לחזור. זאת אומרת, המושב חזר. Então agora é seguro o suficiente para que o exército tenha permitido que quem quiser voltar para casa na nossa comunidade possa voltar. אבל זה עדיין אזור מלחמה, Mas ainda é uma zona de guerra, ainda é uma região complexa. בעיקר מבחינת הרעשים ששומעים. Principalmente no que diz respeito ao barulho que a gente ouve. É o tempo todo. אני רוצה להגיד משהו בקטע הזה.
eu quero dizer uma coisa pessoal aqui sobre isso, porque elas são do sul de Israel, né? Sim. Eu moro no norte. Eu moro do ladinho de Nazaré, ali em Nofa Galil. E a minha região está sendo bombardeada várias vezes por semana, às vezes pelo menos uma vez por dia, ao longo do último mês e meio. E em um mês e meio, eu vi o meu filhinho de 5 anos, por exemplo, se tornar outra pessoa. O impacto e assim, na nossa região, não tiveram terroristas, não teve... Sim, não, mas é o barulho. Mas o barulho, a sirene, o correr para o abrigo antibomba, o acordar às 3 da manhã e não saber onde que você está e o que fazer, só saber que eu estou ouvindo a sirene, então isso significa que daqui a, no nosso caso, 60 segundos, no caso delas, 15 segundos. 15 segundos. Daqui a 60 segundos ou 15 segundos, o mundo pode explodir em volta de mim. E a gente está, assim, lidando com o meu filhinho, ensinando ele a como lidar com isso, a como se apegar a algumas coisas para vencer o medo. Mas eu vejo, por exemplo, às vezes a gente sai do abrigo antibomba no meio da noite, de madrugada, e ele volta a dormir deitado em cima de mim, e ele está dormindo, profundamente dormindo, e o corpo dele ainda está tendo espasmo. Eu imagino que até os animais estão A minha cachorrinha enlouquece. Eu imagino. Enlouquece. Ela virou uma cachorrinha absolutamente medrosa de tudo. Dorme no pé da minha cama agora, porque senão ela não consegue dormir. E isso faz um mês e meio. Olha, e imagina eles com 1 ano. Não, e além de 1 ano, os ataques contra aquela região, a guerra começou há 1 ano. Mas os mísseis do Hamas contra aquela região começaram no ano 2000. Eu lembro quando eu ia ali, por causa dos túneis, Exato. até que Israel conseguiu bloquear todos os túneis. E daí agora eles, enfim, passaram esses últimos anos refazendo. Então, quando eu tudo. ia lá com o Eli Bardavi, ele falava para mí assim, você não imagina, aqui tem túnel, a gente vive bloqueando túnel. אז היא אומרת בעצם אני פשוט אמרתי קצת, הבנתי. אז היא אומרת שהיא זוכרת את התקופות שהם היו מסיירים בעצם בדרום, והיו שומעים ממורי הדרך אז, שאתם לא מבינים, אנחנו בעצם עכשיו ממש דורכים מעל מנהרות, כי יש פה מנהרות, וזה היה בדיוק התקופה הזאת שצה"ל עמד לטפל בזה בעצם. até que a gente comemorou, conseguiu bloquear tudo, אז אנחנו חגגנו את המבצעים שיצאו כדי לחסום את כל המנהרות, והכניסה בעצם לישראל. Aí eles vieram por cima. אבל אז הם באו עם מטילים ופרצו את הגדר. אז לי יש מטופלים ומטופלות שהחרדות הגדולות שלהם היו תמיד אומרים שהם שומעים את הרעש של החפירות, ושיש חפירות, ואנשים היו מזלזלים בהם. Eu tenho vários pacientes que por anos diziam ter, por exemplo, crises de pânico, ter medo, por ouvirem o barulho de escavações. E as pessoas tiravam sarro, achavam que era loucura da cabeça dos caras, que não era realidade. ומה שקרה בעצם בשביעי זה שהפחד הכי גדול שלהם התממש. Esse medo quase irracional que eles tinham, de repente se concretizou. הוציאו אותם משוגעים, והם יצאו באמת Ao longo de anos consideravam que nós no sul ali, que a gente era meio doido de acreditar que o Hamas estava fazendo algo. E no final, nós estávamos certos e a gente foi atacado daquela forma, né? E você estava onde no dia? ואיפה את היית באותו יום? אני טריאטלטית. Então, eu sou triatleta. בימי שבת בדרך כלל אני יוצאת לאימונים, E todo בדרך כלל לבד. sábado eu geralmente saio para treinar. E eu geralmente saio sozinha. באותו בוקר היה אימון של הקבוצה שלנו. Naquela manhã nós fizemos um treino em grupo. שהתחיל בעצם בכפר עזה. Que começou mais ou menos em Kfar Aza. במקום בקיבוץ נחל עוז. E ao invés de começar no nosso ponto de partida normal, que é o kibbutz Nahal Oz, הדרך מהבית שלי עד לכפר עזה זה הכביש שהצברת עליו קודם. Então, o caminho que eu faço da minha casa até o ponto de partida desse dia de treino, que é Kfar Aza, é aquela rua que ficou conhecida como a rodovia de sangue, a rodovia 232. Meu Deus.
אז אני יצאתי בזמן כדי להגיע לאימון, Então eu saí de casa cedinho para chegar a tempo do começo do treino. ומסתבר שבזמן הזה שאני נסעתי על הכביש, כבר היו מחבלים E enquanto eu estava andando com a minha שמילאו את bicicleta, הכבישים. aquela rodovia já estava lotada de terroristas. Meu Deus. ו... E você a pé? ואת על אופניים? לא, בהתחלה נסעתי באוטו לכפר עזה, No começo eu estava de carro. ומכפר עזה התחלתי לרכב על אופניים. E daí de Kfar Aza, do ponto de partida, eu saí de bicicleta. Tava de bicicleta. ממש כמה דקות אחרי שהתחלתי לרכב, התחילו הטילים. Questão de minutos depois que eu subi na bicicleta, comecei a pedalar, começaram os mísseis. בהתחלה לא הבנתי כל כך מה קורה. E no começo eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. גם כמו שרון נורא, אנחנו רגילים. Porque como a Ron disse, a gente está acostumado com זה isso, תכף sabe? יעבור, De vez em תכף quando יעבור. tem míssil e tal, daqui a pouco passa. אבל בכל מקרה צריך למצוא Eu sabia המקום que eu מוגן. precisava encontrar um abrigo antibomba. אז רכבתי מהר, חיפשתי מקום. יש, Então eu pedalei rapidinho, procurei. בטח מכירה בדרום, Com יש certeza a senhora מיגוניות conhece, ao בצידי longo das הדרך. estradas no Sim. sul de Israel tem aqueles abrigos assim, né? אז רכבתי עד שהגעתי Então eu לאחד pedalei até כזה, chegar do lado de um desses, larguei a minha bicicleta שכמה חברים שלי כבר הגיעו לשם e לפניי. ainda entrei e encontrei alguns dos meus amigos ali da região, tava todo mundo escondidinho lá dentro. והתחלנו במיגונית. Nós começamos ali dentro do abrigo. כשאני יוצרת קשר, הבן זוג שלי היה אומר- צריך לרכב מהבית על אותו כביש לאשקלון. O meu marido saiu para fazer um treino diferente. Ele ia pedalar desde a minha casa até Ashkelon pela mesma estrada. במקור הוא היה צריך לצאת בשעה 6, זאת אומרת שסביב 6:30 הוא היה צריך להיות באזור בארי. Ele ia sair de casa às 6 horas da manhã, o que significa que às 6:30 ele estaria exatamente em Be'eri. אבל מה שהיה, הם החליטו לצאת קצת יותר מאוחר, E aconteceu meio que um milagre, porque eles decidiram, assim, do nada, sair um pouquinho mais tarde do que o comum. והוא יצא, ואני לא ידעתי את זה בעצם. E eu não sabia que isso estava acontecendo. כשאני הגעתי למיגונית, ישר התקשרתי לבדוק Então, מה quando קורה. eu me escondi lá no abrigo antibomba, de cara eu liguei para ver onde ele estava, o que estava acontecendo com ele. אז מה שהסתבר זה שממש לפני שהוא הגיע לכביש שדיברנו עליו קודם, E eu descobri que logo antes de ele entrar naquela rodovia que agora estava cheia de terrorista, הבת שלי שהייתה לבד a בבית, minha filha adolescente que estava sozinha em casa, התקשרה אליו שהיא מפחדת והיא מבקשת שהוא יחזור, ligou ובעצם para הצילה ele, אותו. dizendo, pai, tô sentindo uma coisa ruim, volta para casa, tô com medo. E essa ligação salvou a vida dele. Se ele tivesse Meu virado a Deus. esquina e entrado na rua, ele ia ter morrido. אבל בשלב הזה לא ידענו שיש מחבלים. gente não זה היה sabia שלב שהיו ainda. רק טילים. A gente estava vendo, assim, os mísseis em cima da cabeça. A gente não sabia que tinham terroristas ali, Que ותוך... tinha que invadido, tinham né? invadido. ותוך כדי אנחנו מתחילים להבין שזה אירוע הרבה יותר רציני. E devagarinho a gente começou a entender que estava acontecendo algo muito mais sério do que nós estávamos imaginando. הוא הבין את זה, אני לא הבנתי. O meu marido entendeu antes que eu não havia entendido הוא הבין ainda. את זה כי הוא בכיתת כוננות. Porque o meu marido faz parte daquelas células de defesa civil das comunidades. והוא בעצם אמר לי, את לא יכולה לחזור הביתה. E ele me תשכחי מזה. disse, não volta para casa. Você não pode voltar para casa. אבל יש לי ילדה לבד בבית. Mas eu estava com uma filha Então, adolescente sozinha É em isso que eu ia casa. falar, meu Deus. בהתחלה היא איתו, אחר כך בהתחלה היא איתו. No comecinho ali da manhã ela estava junto com o meu marido, estava junto com ele, mas depois ele saiu para defender a vila, a aldeia, e ela ficou sozinha. והיה לי נורא קשה, כי היא גם שומעת את הלחימה שהייתה על השער של המושב, הייתה מלחמה. Terrível, porque ela ouvia היה קרב. os barulhos da batalha que estava acontecendo no portão da nossa comunidade, que assim, guerra de tiro no portão da comunidade. וגם היא מקבלת את כל ההודעות מהחברים שלה. E recebendo as mensagens no celular dela de todos os amigos dela que estavam sendo assassinados em volta. שיש להם מחבלים בבתים, Amigos dizendo que tem ושנפצעים, terrorista dentro de casa, que estão queimando a minha casa, que mataram meu pai. שחלק לא עונים להם כבר. E de repente amigos deixaram de responder as mensagens, pararam de responder, então ela entendeu que eles tinham morrido. וזה, לי זה היה נורא קשה E להיות para mim רחוק foi ממנה כאימא. terrível passar aquelas horas distante da minha filha como mãe.
Agora imagino o que ela sentiu também. קשה לי לתאר מה את הרגשת ומה הבת שלך הרגישה. זה אחד הדברים הכי קשים Eu acho que foi uma das experiências שחווינו. mais difíceis que nós vivemos na vida. זה היה, בעצם נפגשנו רק אחרי Nós conseguimos nos reunir 30 depois שעות de בערך, 30 horas. Depois de 30 horas. Meu Deus. שהיא יצאה עם רון מהמושב, Porque a Ron enfiou a minha filha adolescente dentro de um carro e saiu dirigindo igual uma louca para salvar a menina, para levar ela para fora do Moshav. בעצם Num carro com 2 adolescentes. Isso. Ela, o irmão, as duas adolescentes e a avó Aham. que ela levou זאת para lá. אומרת, עדיין תוך כדי שהיו מחבלים באזור, Então, tipo, eu tava no carro dirigindo e um monte de terroristas em volta de nós, atirando contra a gente. E assim, כיתת ela כוח. que é muito jovem na responsabilidade de salvar אז אני פשוט- vulneráveis, né? אני מתארת לעצמי את הדבר הזה, כי את כל כך צעירה, ואז אחריות על החיים של ילדה בת 17 ושל האח שלך וגם של ושל סבתא הסבתא. שלך. הכיתת כוננות בעצם ליוותה את השיירות המאובטחות, נכון. הכיתת כוננות עם של נשק. המושב עם נשקים. O que eles fizeram foi, eles criaram meio que uma caravana, assim, um grupo de carros que saíram juntos. E alguns dos membros da Defesa Civil que tinham pistola, que tinham arma, foram junto com eles. חילצו מעל בין 1,000 ל-1,200 אנשים E ביום אחד. eles מכל האזור, דרך מכל- אגב. eles לא רק לא, resgataram- קודם מהמושב, אבל eles ואחר כך resgataram מהמושב. 1.200 pessoas daquela זה área יותר em um dia. Que fantástico. Em um dia, indo e voltando, indo e voltando. הלוך com חזור, aqueles הלוך carros. חזור, הוציאו אותם דרומה ומזרחה. דרך שטחים חקלאיים, שטחים, דרך כן. Tipo assim, a שטחים gente לא dirigindo אמיתיים. com o nosso carro לא דרך normal, mas הכבישים. passando pelos campos, pelo deserto. הכבישים היו בעצם, לא ידעו Porque כמה todas as הכבישים estradas מלאים במחבלים. estavam absolutamente tomadas pelos terroristas. Então a gente foi אז pelo לא meio dos נתנו להם campos. להגיע לכבישים הראשיים, רק דרך השדות. Eles fugiram pelo meio dos campos mesmo. ומקו מסוים ידעו שהמחבלים לא הגיעו, אז שם כבר הם עלו E aí לכביש a gente הראשי. sabia mais ou menos até onde os terroristas tinham chego. Então depois de passar aquele ponto, a gente daí sim podia subir nas estradas e continuar. Então, para mim, e gostaria que você falasse para elas, para mim a tragédia não é só o ataque que aconteceu, mas é uma mídia antissemita. אני חושבת שאחד הטרגדיות הגדולות, מן הסתם זה כן מה שקרה, אבל זה גם המדיה האנטישמית והסיקור של הדבר הזה que שקרה. trabalhou intensamente durante este ano אני que אגיד se לכם passou, שהם עובדים קשה במהלך השנה האחרונה הזאת, trocando a posição. Quer dizer, כדי Israel que להחליף foi בין vítima התוקף התוקף למתקף. se tornar o vilão. אז הם עבדו קשה מאוד כדי שבתדמית ישראל מקורבן תהפוך למבצע בעצם. אני לא מבינה. Eu digo para ti que eu realmente não איך- entendo איך העולם como é que o mundo שוכח esquece את הזוועות שהיו אצלנו בבתים. as desgraças que aconteceram dentro das nossas casas. Então, é aí que eu ia chegar. וזה בדיוק הנקודה שאני No רוצה campo לגעת de בה. Auschwitz, que eu contei para אני vocês, בדרך לפה דיברנו על אושוויץ. que eu estive em junho do ano אני passado, הייתי שם ביוני לפני שנה. uma frase, eu tirei a foto, eu tenho no meu ואני celular. צילמתי איזה משפט שהיה שם על הקיר. Quando você entra, está escrito כשנכנסים lembrar, לאושוויץ כתוב לזכור lembrar para não repetir. ולא- כדי לא לחזור. Só que o mundo esqueceu. Não ו- é esqueceu do והעולם Holocausto, שכח, esqueceu do וזה לא dia שהוא שכח 7 de מהשואה, outubro. שכח מה-7 לאוקטובר. Em um עכשיו זה ano, קרה. em um שנה, ano. תוך שנה. Quer dizer, aquelas histórias alimentaram a mídia durante alguns meses, זאת todo אומרת, mundo הסיפורים האלה falando. כן האכילו את המדיה לכמה חודשים, כולם באים, מספרים וזה. Aí, quando Israel foi invadido, aí aquele sentimento de comoção, נכון, בימים הראשונים, כשישראל הותקפה, כן הייתה איזה מין רגש של חיבה אולי כלפי ישראל. aí quando Israel vai se defender, אבל אז vira o vilão. ישראל מתחילה להגן על עצמה, וכשישראל מפסיקה למות, אז היא... להיות קורבן. להיות כן. קורבן, אז היא נהפכת לרע בסיפור הזה. E eu lamento dizer que essa geração muito conectada, que é a geração וכל כך X, צר לי לומר שהדור הזה כל כך מחובר לאינטרנט וזה, דור X.
vai nessa onda. ממש הולך בעקבות rápido. הדבר הזה, ויש לו זיכרון מאוד מאוד קצר. Os mesmos jovens que ficaram chocados com tudo que apareceu no TikTok, agora אותם eles já צעירים esqueceram e já acham que שכן היו Israel é בהלם vilão. מהסרטונים שהם ראו בטיק-טוק מה-7 לאוקטובר, הם היו בהלם, הם היו מזועזעים, אבל עכשיו הם שכחו את זה כבר, והם חושבים שישראל זה האיש הרע בדבר הזה. אני במהלך היום שהסתתרתי בעצם, Eu, durante aquelas 30 e tantas horas que eu passei escondida, הייתי בקשר עם מטופלים. eu estava em לבדוק מה contato קורה com os איתם. meus pacientes, do meu esconderijo, falando com eles no esconderijo deles. תוך כדי אני מקבלת הודעות, E enquanto eu estava lá, שורפים אותנו, eu estava יורים עלינו. recebendo mensagens do tipo, estão nos queimando vivos. Meu Deus. Estão atirando contra os meus pais, contra a minha casa. וזה משהו שאין לך מה לעשות. E eu recebendo aquelas mensagens, o que eu podia fazer? Né? O que eu podia fazer? אני מבינה שעם חלקם אני לא אדבר אחר כך. Eu estava começando a entender que com um número significativo dos meus pacientes eu nunca mais ia falar. Eles iam morrer. אחרי כמה חודשים העזתי ללכת למקומות האלה ולראות את הבתים E שלהם. demorou alguns meses, mas depois de alguns meses eu tive coragem de ir até as casas desses pacientes em específico e ver o que havia acontecido. ולראות את המראות של הבתים בקיבוצים. E enxergar o estado dessas casas dentro O daqueles kibbutz. requinte da maldade. Parece que abriu uma porta do inferno. זה né? ממש נראה לנו שהם כאילו פתחו את שערי גיהנום. ממש, ממש, ולראות ולראות את כל השריפה, ואת מה שלא נשאר בבתים. as casas queimadas e ver o que fizeram. והמשפטים שכתובים על הקירות, בית מזוכה, אין גופות. As frases escritas pelas equipes de resgate, por exemplo, nas paredes, de quantos corpos tem aqui, quantos corpos na cozinha, quantos corpos na sala. את זה העולם צריך לראות. O mundo precisa ולזכור שזה יכול להגיע לכל אחד. E mais, saber que isso pode acontecer não só conosco lá, mas pode acontecer aqui. זה יגיע לכל אחד. A verdade é que isso, se não for parado, vai chegar em todos os locais do planeta. A gente é só o começo. Sim. Nós não estamos falando que aqui, né, os nossos seguidores do canal, eu sempre bato nessa tecla. אז אני מלמדת על זה לעוקבים שלי פה בערוץ כבר מלא זמן. Eu não estou falando de árabe, gente. Nós não estamos falando de palestino. אני לא מדבר אפילו על פלסטינאים. Eu quero que vocês saibam que eu garanto que eles têm, eu tenho grandes amigos בטוח árabes e שלכן palestinos. יש לי חברים מאוד קרובים, ערבים, חברים מאוד קרובים פלסטינאים. Tenho grandes amigos em Jericó, tenho יש לי grandes חברים amigos. טובים ביריחו, בכל מיני שטחים בישראל. Nós estamos falando de terrorismo. אנחנו מדברים על E מחבלים. este terrorismo começa em Israel, mas é pelo mundo. Não esqueça o dia 11 de setembro. המחבלים האלה, זה מתחיל בישראל, אבל זה מתקפה נגד כל העולם. תזכרו את 11 לספטמבר למשל. Tudo bem, foi a Al-Qaeda, mas é אוקיי, אל-קאעידה, אבל terrorismo. זה אותו טרור, זה אותו דבר. E eu vi a declaração de muitos, a Europa que nos aguarde. ואני שומעת אותם מדברים בפה ברור. אירופה תחכה לנו, אנחנו באים לאירופה עכשיו. Não faz muito tempo que a Inglaterra e a França pediram ajuda para Israel com לא ataques מזמן. no metrô, em אנגליה muitos וצרפת lugares. bigשו עזרה מישראל בגלל כל הפיגועים שיצאו להם במטרו, בתחנות אוטובוס. Então, o que nós estamos aqui é para lembrar vocês que um dia, um ano atrás, a gente é agora, ontem, um ano atrás, אז מה שאנחנו כאן זה כדי להזכיר לכם aconteceu שעכשיו, uma לפני שנה, atrocidade contra civis. פשע נגד האנושות התבצע בדרום מדינת ישראל. E que isso pode acontecer em qualquer parte do mundo. וזה יכול להתרחש בכל פינה בעולם. Então, tem que ser exterminado אז o terrorismo. המחבלים צריכים להיעלם מהעולם Por הזה, amor dos אין מה לעשות. palestinos. גם למען העם הפלסטיני, חייב לטפל בחמאס. נכון. אחרת אין להם תקווה, אין עתיד. Eu vi fotos de como era a faixa de Gaza
antes de 2005. אני ראיתי שיש תמונות כאילו למשל, ליndo. איך נראה רצועת עזה לפני 2005. איזה מקום יפה זה. נכון. Quando Israel devolveu כשישראל em nome da החזירה paz בשם השלום, נכון. e entregou, tudo bem, a gente sai, החזירה- vamos tirar. כאילו, אוקיי, בסדר, אנחנו Foi עוזבים, קחו לכם, destruído. וזה Todo o הרסו dinheiro הכל, eles כל הכסף, usaram para os túneis, para os כל הכסף- armamentos. כל הכסף הלך הלך לטרור. למנהרות. לטרור ולמנהרות, todo o ו- dinheiro foi pro terror, pros túneis. והם בנו את המנהרות ושמו את הטילים שלהם E eles בתוך בתי construíram os ילדים, túneis e דירות, botaram seus mísseis dentro das חדרי ילדים, escolas, בתי ספר, dentro, בתי חולים. dentro dos hospitais, dentro das creches. הם E שמו não- את הילדים שלהם כמגן אנושי. Colocam as suas crianças como escudos, Sim, e literalmente. quem que vai para os túneis? Que é comparado com a malha de metrô de Londres, אז a יש איזו extensão. השוואה שכמו מערכת המנהרות בעזה זה כמו הסאבווי של לונדון, זה בערך כן, כן, מקביל. המטרו. כן, כן. המטרו. ממש. מי נכנס לשם בעצם? זה רק אנשי חמאס. אנשי חמאס. האזרחים לא רק יכולים המנהיגים. להגן על עצמם. Quem vai para o túnel são eles. האזרחים Eles אין não להם levam כסף, כי o- לקחו את הכסף Os לבנות מנהרות. civis de não vão. Gaza não têm nem condições de se proteger, não tem dinheiro nenhum, porque eles roubam todo o dinheiro do povo. rouba o alimento, במקום- rouba tudo. במקום להסתכל על למי יש צבא יותר חזק או יותר גדול, Ao invés da gente ficar procurando quem tem um exército mais forte ou maior, אני רואה את המלחמה כמלחמה לא הוגנת, eu vejo que essa é uma guerra que ela não é justa, ela é injusta. כי אנחנו בכלל לא מדברים על אותו סט ערכים. Porque a disparidade que existe é porque a gente não está falando a mesma linguagem moral. A gente não tem não tem o mesmo conjunto de princípios. אנחנו נלחמים מול אויב שלא בוחל בשום אמצעי. A gente está guerreando contra um inimigo que não mede nenhum esforço. Ele cruza todas as linhas vermelhas para fazer o que ele quer fazer. Então, Rodrigo, sabe o que eu acho? É que ninguém procura saber se começou lá e foi o Hamas que atacou os civis. As pessoas não tentam entender o que o Hezbollah tem a ver. Por que eles estão atacando? Por que atacou o tempo todo os dois? O que o Iêmen tem a ver com isso? נכון. O זה que אומרת, o Irã tem a זה ver com מפתיע isso? שאנשים לא שואלים את עצמם, נגיד, אם הכל התחיל עם חמאס, מה קשור? מה תימן קשור? מה איראן קשורה? אז אנשים צריכים להבין כן. שזה חלק מאג'נדה גלובלית גדולה יותר. Ninguém para pensar. Já pensou o Brasil atacado por 7 lugares? אז תחשבו מה היה קורה עם ברזיל, אם פתאום אנחנו נמצאים תחת מתקפה ב7 חזיתות בו זמנית. Aí, faz de conta, a gente mora aqui no Rio de Janeiro sendo atacado אז אנחנו por נגיד גרים פה terroristas בריו, em Brasília. ואז אנחנו בריו פתאום... Não, melhor eu mudar de lugar, né? Falei Brasília, não, vamos lá. É, Terroristas em Goiânia. פתאום נגיד באיזה מדינה פה קרוב אלינו, מתחילים לתקוף אותנו. E junto, aí de repente a Argentina entra no meio. O que a Argentina tem אבל a אז ver? פתאום גם זה בא מארגנטינה וגם מסין וגם כאילו, מה כל העולם קשור Aí a ללחימה המקומית Colômbia, הזאת? a Colômbia que nada tem a ver, ataca o Brasil também. Gente, para pensar, זה usa a פשוט כאילו- cabeça. אנשים צריכים לחשוב שזה חלק מאג'נדה גלובלית, נורא. Aí faz de conta que o Irã e os Estados Unidos, não, eu também vou entrar nessa guerra. É. Eu vou destruir o Brasil também. נכון. Então, gente, é algo assim sem sentido. São 7 באמת frentes זה- de ataque. חסר היגיון שהעולם לא מבין מה קורה פה. Então, o tempo voou. Uma O tempo hora, voou meu demais. Deus do céu. אנחנו ממש כבר לקראת הסוף, כי דיברנו שעה Eu שלמה. queria que elas dessem uma palavra final, cada uma delas. היא נורא רוצה שכל אחת מכם תיתן ככה איזה Recado para מילים, os jovens, você que מילים é jovem. האחרונות. ממך הייתי רוצה שתגידי משהו ספציפי לקהל של צעירים יותר ששומעים אותנו. אוקיי. אני חושבת שזה מאוד קשה לבוא ולנסות לעבור את הדבר הזה. Eu digo para vocês, gente, que é um desafio muito grande nós tentarmos passar por essa situação. אבל צריך לזכור שכמו שאמרנו, יש המון חושך באזור שאנחנו גרים בו, במדינות מסביבנו. E assim, como a gente estava falando aqui, tem muitas trevas, muita escuridão naquela região do planeta Sim. onde nós vivemos. ואסור לנו לתת להם לכבות את האור. E a gente não pode deixar que as trevas Otano. apaguem a nossa luz. Que lindo.
ובעזרת אנשים כמוכם וכמוך, E eu digo de שנותנים לנו verdade את que הבמה, por causa de pessoas como vocês, como a senhora que está nos dando essa plataforma aqui, do público que nos assiste, אנחנו מקבלים את העזרה שאנחנו צריכים, a והאור gente שלנו מאיר יותר recebe חזק. a força, o alimento para que a nossa luz continue brilhando. Que bênção. רגעדו. Aí, português. E a Irit? אני רציתי להגיד Eu queria dizer que שבאותו יום העולם שלי נפל. naquele dia o meu mundo desmoronou. כל מה שהאמנתי בו התנפץ לי. Tudo no que eu acreditava quebrou, caiu. האמון והאמונה, A confiança, a fé. אני הייתי בן אדם מאוד חיובי, Eu sempre fui uma pessoa muito שבונה positiva, שמאמין שאפשר לבנות את המציאות que טוב acredita ונכון, que a gente pode construir a nossa realidade de uma maneira correta. ופתאום הכל E de repente נהרס. tudo foi destruído. אבל בחרתי אחרת. Mas eu escolhi algo diferente. בחרתי להיות חזקה. Eu escolhi ser forte. בחרתי לבנות את עצמי מחדש, Eu escolhi me reconstruir. ולבנות את הקהילה שלי. E eu escolhi reconstruir a minha comunidade. לא לתת לרוע למשוך אותי יחד איתו למטה, Eu כי צריך escolhi לראות não אור. permitir que o mal me puxe para baixo. כמו שאמרת קודם, זה שלמה שנבנה בדרום החקלאים, E ואנחנו como a צריכים senhora estava לעבוד falando קשה. antes, assim, que essa força, a resiliência que foi fundada no sul de Israel por causa da dificuldade das circunstâncias, אז אני חושבת שזה סוג של דרך לעבור אותה בשביל להיות חזקים יותר. eu acho que esse também foi um caminho pelo qual nós precisamos passar para nos tornarmos עם mais כמה fortes. שזה ממש ממש קשה גם להגיד את זה Mesmo que ולהיות seja בזה, muito difícil eu dizer essas palavras, dizer que a gente precisava passar por isso, אבל אין לנו ברירה אחרת. mas a gente precisa passar por isso, não tem outra opção. Verdade. אם ניפול, Se אז nós לא יהיה, cairmos, לא נהיה. a gente não vai, não resta nós. אז בחרתי בחיים, Então eu ובחרתי escolhi a vida, להיות חזקה, Eu escolhi ser לחזור forte, להיות חזקה, voltar a ser forte. בשבילי, בשביל המשפחה שלי, Por בשביל mim, המושב pela minha שלי, família, pela minha comunidade. ואם זה בשביל המושב שלי, אז זה בשביל הקהילה הרחבה שלנו, E se é ובכלל pela בשביל nossa ישראל. comunidade, pelo nosso moshav, também é pela comunidade mais extensa de toda a região e pela nação de Israel. אז אני חושבת שהשיעור שאם מהשיחה הזאת שאני Então, quem יכולה sabe, לקחת, talvez, uma lição que eu posso tirar dessa nossa conversa juntos aqui, זה שאנחנו חייבים למצוא את נקודות החוזקה שלנו, é que a gente precisa encontrar os pontos onde nós temos força כדי להמשיך ולהיות מורה דרך para continuarmos sendo בעולם הזה. aqueles que apontam o caminho para esse Sim, mundo, apontam a direção lindo. para onde o mundo tem que caminhar. Essa é a força de Israel, renascer das cinzas, זאת באמת כוחה של ישראל, זה להיוולד מחדש בעצם, como ensinando isso para o mundo. ולהראות לעולם Tem איך עושים malária? את זה. Eu crio a vacina da malária. למשל, יש מלריה, אין בעיה, יש יהודים יש שיטפלו יהודים בזה. שיטפלו בזה. Tem pedra? Eu Yes, faço agricultura em יש terraço. אבנים וחול וזה, אין בעיה, אנחנו ניצור שיטות חקלאות שמתמודדות עם É הדבר como הזה. Neemias, eu choro porque o muro está אז destruído, זה mas כמו eu vou נחמיה reconstruir. בתנ"ך, כן לבכות על ההרס, אבל להרים שרוולים ולעבוד כדי ולעבוד. לבנות מחדש. אז אני רוצה להזמין אותך אלינו, Então eu quero muito te למושב שלנו, convidar para vir visitar a nossa לראות איך אנחנו comunidade, בונים מחדש. para ver como nós estamos ואיך אנחנו reconstruindo, מפריחים את השממה של הנגב, שכבר לא שממה, אבל para איך ver אנחנו como מפריחים o את deserto השממה. está florescendo lá, que agora já não é mais tão deserto, porque ele já está bem verde de novo. ולראות את כל מה שאנחנו כמושב E para בונים עכשיו, participar daquilo que nós, enquanto comunidade, estamos construindo agora, כדי לבנות את עצמנו ואת כל הקהילה של המועצה שלנו para מחדש. construir a nós mesmos e a toda aquela região que foi afetada pelo dia 7, para reconstruir isso tudo de novo. ולהחזיר קצת טעם של ילדות לילדים. E para a gente conseguir devolver assim aquele gostinho de infância para as nossas crianças lá. Essa, para mim, é o melhor convite da ההזמנה Terra. הכי טובה שאני יכולה לקבל פה. אז conversar אנחנו aqui com נשמח o שתיקחי Rodrigo. אותה ותבואי. A gente quer
quer que você leve o convite a sério mesmo e não, venha eu estar vou. conosco, Ele tá? me conhece, eu vou. No, רודריגו מכיר אותי, הוא יודע שאני בא. אני בא. Em janeiro eu tô lá. אז אנחנו אולי... רוצות מאוד מאוד להודות לך על A gente על quer השיחה demais הזאת te agradecer por essa conversa ועל קבלת פנים. e por essa recepção tão calorosa. E eu peço, por favor, gente, compartilha a verdade. Compartilha esse podcast, não é, Rodrigo? É isso aí, é tão importante. Acho que se eu pudesse dizer uma palavrinha antes de nós encerrarmos, eu estou me sentindo, assim, muito, muito honrado com o que está acontecendo aqui, de nós estarmos aqui tendo uma conversa tão profunda e tão aberta, e nesses dias, no geral, também, de eu poder caminhar com elas aqui por várias comunidades aqui do Brasil, várias igrejas, porque eu descobri em Absor a comunidade delas e vi o trabalho que estava sendo realizado lá, pastora, vi a comunidade cristã levantando as mangas e dizendo, a gente não quer nada em troca, a gente não quer nada, a gente só quer abraçar vocês e amar vocês. E o que precisa de ajuda? As crianças precisam de ajuda? Então vamos construir quadro de futebol. Então, quem precisa de... Os idosos precisam de ajuda? Então vamos construir um abrigo antibomba. E vamos almoçar junto, vamos comer junto, vamos estar junto. E eu estou vendo uma coisa que eu vivo em Israel há 16 anos, eu nunca tinha visto isso antes, de cristãos e judeus se relacionando como irmãos de verdade, assim. Nossa, isso é lindo. Sem interesses ocultos, sem suspeita, mas de coração aberto, sentando, comendo junto, rindo junto, chorando junto, passando por esse momento de dor junto. E eu fiquei tão impactado de ver a realidade que elas estavam vivendo na comunidade delas, que eu fui para a liderança dessa organização e falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso mostrar isso aqui para o público do Brasil, porque eu sei que o povo do Brasil ama Israel. Ama. Eu sei, apesar de tudo que tem na mídia e apesar das coisas que tem no governo, ok, mas ainda tem um remanescente. O povo do Brasil ama Israel e eu creio que existe aqui uma oportunidade verdadeira de a gente desenvolver. Tem aquele ditado, né, que o amigo se faz na hora da necessidade, na hora da dificuldade. Se faz o irmão, né? Ele se torna um irmão. Eu acho que a gente tem um momento aqui muito chave para dizer que o interesse do Brasil, ele vai além de nós irmos para lá nas caravanas. Sim. Ele vai além da gente ser abençoado, ele vai além da gente ir visitar, ele vai além da hospitalidade israelense, ele vai além dessas coisas, são todas maravilhosas. É para essa hora que nós fomos chamados. Mas para esse momento de crise, a gente entende o que está acontecendo e nós estamos junto com o povo de Israel. Então, eu sou tanto israelense quanto brasileiro, né? Então eu sinto que eu estou nesse papel de fazer a ponte entre os dois. Por isso, assim, eu digo para todo mundo que está nos assistindo, procurem informações sobre verdadeiras, sobre nas páginas da pastora Naira, nas minhas páginas, tanto para você se informar a respeito do que está acontecendo, quanto para saber como que você pode participar efetivamente. Porque você pode, por exemplo, se envolver com o trabalho que nós estamos fazendo com a City Serve. Isso está atingindo diretamente o povo de Israel. Eu já sei que tem gente aí perguntando no comentário, então entra no canal do Rodrigo em Israel, ou entra no Instagram dele, manda uma mensagem, fala, quero ajudar, como é que eu faço? Isso, aí lá tem vídeo explicando, tem todas as formas de se engajar, de estar junto com a gente. E é isso aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, queridas. Obrigada. Estão falando já português, né? E até o nosso próximo podcast.